Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Pedimos que fiquem em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares e gostaria também que me acompanhasse na oração para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregastes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. E eu quero começar essa semana trazendo um questionamento para vocês fazerem. Que tipo de pensamentos, de situações você está dando muita importância? Você está colocando em um pedestal na sua vida? Por que eu pergunto isso? Porque infelizmente nós vemos muitos encarnados que amanhecem e vão dormir pensando em problemas, que ficam só pensando nas dificuldades que possuem, nas questões que queria conseguir e ainda não consegue, nas atitudes de outras pessoas que foram erradas e que de alguma forma lhe ofenderam. Enfim, é problemas atrás de problema. E vocês não têm um tempinho para respirar, para renovar essas energias, para tentar trazer uma energia positiva que vai te dar a ajuda, o auxílio para seguir de forma mais equilibrada. É o que nós sempre falamos aqui e vamos continuar falando enquanto vocês precisarem escutar isso, filhos. Não adianta você pegar o problema, não adianta você pegar a situação que lhe fez mal, que te ofendeu e colocar no pedestal na sua vida. Não adianta você pegar esse monte de energia negativa guardada dentro do teu coração, como se essas energias valessem o teu esforço, porque é um esforço imenso você lidar com sentimentos ruins. É um esforço imenso você acordar todos os dias com essa energia pesada e ainda encontrar fôlego para viver aquele dia. É um esforço imenso você lidar com a frustração por conta de atitudes que outras pessoas tomaram e que você não tem controle nenhum sobre isso. Você não controla o que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer, isso é livre-arbítrio delas. Agora você controla sim o que está dentro do seu coração, o que move a sua vida, o que está corriqueiramente nos seus pensamentos e no seu caminhar. Vocês precisam inverter as coisas.
As situações difíceis, elas vêm apenas para trazer aprendizado. Pega esse aprendizado e esse sim você coloca no seu coração, na sua bagagem espiritual. Agora a energia negativa você joga fora. Eu não consigo resolver esse problema na minha vida. Você ficar pensando 24 horas por dia nesse problema e ficar se lamentando por conta desse problema, aí que você não vai resolver mesmo. Porque você não está trazendo uma energia equilibrada que vai equilibrar os seus sentimentos e te fazer enxergar qual caminho tomar. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que todas as energias negativas que você guarda para si, elas estão dificultando muito a sua vida. Elas dificultam você acordar e sair da cama e acreditar que vai ter um bom dia. Elas dificultam você ver o que está acontecendo e encontrar a melhor solução para aquilo. Ela dificulta de você enxergar as coisas boas que você tem na vida, porque não é só de problemas que os encarnados vivem. Ela dificulta você enxergar o lado bom das pessoas que estão ao seu redor, porque também nem todo mundo é defeito. Então para de colocar energias negativas, problemas num pedestal. No pedestal, filhos, você tem que colocar a sua fé. Você tem que colocar o seu equilíbrio espiritual, o seu equilíbrio emocional, que estão muito ligados. Se a tua cabeça não está bem, os seus sentimentos não estão bons, automaticamente, filhos, vocês vão atrair uma energia negativa que vai te desequilibrar espiritualmente também. Então cuide do seu bem-estar, do seu lado emocional, do seu lado espiritual, que você vai ter forças para resolver o restante. Não coloque os problemas num local de destaque que eles não merecem, que eles não devem estar. Apenas o aprendizado que eles trazem. A energia negativa não. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é a forma como você desperta e como se deita define o seu dia. Vocês estão encarnados porque a maioria de vocês escolheu estar aqui. As encarnações compulsórias, aquelas em que o espírito não participa da sua própria programação, representam uma pequena parte diante do todo. Cada um de vocês pediu para nascer, para viver as experiências que hoje enfrenta, ainda que muitas vezes acabem complicando o que já não era simples. Ao despertar a cada manhã, em vez de lamentar o início de mais um dia, agradeçam pela oportunidade de estar junto daqueles que amam e também daqueles que muitas vezes, de forma dolorosa, lhes ensinam lições valiosas de paciência, tolerância e perdão. Agradeçam ainda pela chance de reparar os próprios erros e recomeçar com mais sabedoria. Observem como vocês acordam. Se já desejam que o dia acabe, perdem uma chance inteira de sorrir, amar, ser amado e construir algo bom. O desânimo corta a sintonia com a luz e os conecta à escuridão. Por isso, os dias se tornam mais pesados, falta a energia necessária para levantar e também para repousar em paz à noite. Mesmo que o dia tenha sido difícil, pense, sobrevivi, mantive a fé e segui em frente. A forma como você desperta e como você deita define o seu dia. Então, ainda que o coração esteja ferido, agradeça. E por que agradecer? Porque os desafios que enfrentam foram planejados por vocês mesmos como oportunidade de crescimento e evolução. Lembrem-se, vocês nunca estão sozinhos. Há sempre espíritos benfeitores prontos a amparar e inspirar. E sabem por quê?
porque vocês são profundamente importantes e amados por Deus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz honesta esteja com cada um de vocês. Acordar é uma coisa que a maioria das pessoas não dão a menor importância para isso, mas tem uma extrema importância da maneira com que vocês acordam, com o jeito que vocês começam o teu dia. É incrível que a gente vê uma grande quantidade de pessoas que já amanhecem reclamando de tudo. Que estão sempre atrasados, que está tudo difícil, que está tudo complicado. O engraçado é que vocês reclamam das mesmas coisas todo santo dia. Ou seja, vocês já sabem o que dá errado, mas não tentam fazer nada diferente para que isso dê certo e que a espiritualidade, que Deus resolva. A grande maioria reclama que está sempre atrasado, mas acordar às vezes 15 minutos, meia hora antes, nem pensar. Então, se você acordou às 7 horas da manhã e deu tudo atrasado, se você acordar no outro dia seguinte às 7 horas da manhã, vai ter tudo atrasado do mesmo jeito, nada vai mudar. E por que eu falo isso? Parece coisas tão simples, mas aí já começam os problemas, já começam as correrias, às vezes as brigas dentro de casa, porque um está atrasado, outro quer estar atrasando, e começa a briga, discussão. Já sai todo mundo irritado dentro de casa, e essa irritação às vezes vai se espalhando depois para o local de trabalho, alguns para a escola, e assim por diante. E é engraçado que no dia seguinte vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, no mesmo horário, as mesmas reclamações, e a vida vai indo. Aí chega às vezes no final do ano, eu estou exausto. Claro que você está exausto. Você passou um dia, um mês, uma semana, um ano fazendo as mesmas coisas que os resultados são negativos, e você quer que Deus mexa, mude alguma coisa nisso. Deus não vai tirar todos os carros da frente para você chegar no horário. Não vai acontecer. E daí o problema é que você já chega irritado às vezes nos lugares, mesmo que você não descarregue às vezes essa tua irritação em alguém, mas como você vai conviver com outras pessoas com energias de todos os tipos, se a tua energia já está baixa, da raiva, da reclamação, você só vai interagir com as energias baixas dos outros, mesmo que eles nem olhem para você. Energia semelhante atrai semelhante. Você já entra puxando a energia negativa de todo mundo. E como vocês falam ali, a gasolina já está ali. Só falta alguém chegar com a energia negativa igual a você falar alguma coisa, veio o fósforo, o fogo, a briga, a discussão. Chega de noite, na hora de dormir, a mesma coisa. A maioria só vai dormir quando não aguenta mais ficar acordado. Às vezes tem uns que até tentam rezar, mas começam no Pai Nosso e dorme pelo meio do caminho. Uma grande maioria vai dormir irritado, brigando, discutindo, chegam em casa, começam a repetir tudo o que aconteceu no trabalho, e se irritando, e brigando, e discutindo, às vezes descarregam nas outras pessoas dentro de casa, às vezes encontram duas pessoas que também estão bravas, irritadas pelo seu dia, uma descarrega no outro, vão dormir tudo irritado. No dia seguinte levanta todo mundo sem se falar, mal-humorado, saindo no mesmo horário para passar os mesmos problemas, para reclamar que a vida é difícil. O que vocês estão fazendo para mudar o dia a dia de vocês? Acordar irritado, você devia agradecer a Deus, Ele te deu mais um dia para você cuidar da tua evolução. Isso é um presente que Deus te dá. Mas eu vou me incomodar. Se você vai se incomodar, é a programação que você fez para a tua encarnação, para aprender a lidar com situações difíceis. A evolução depende do equilíbrio, e você só vai ter equilíbrio quando você aprender a lidar com as diversas situações adversas. Lidar com aquilo que é fácil. Agora, o difícil é lidar com a pessoa que às vezes está te testando de uma maneira bem complicada, para ver se você aprendeu.
Porque não pense que isso tudo não faz parte de uma programação. Essa pessoa então está certa em fazer isso? Claro que não. Mas sempre a gente coloca pessoas do lado de você que vai ter as tendências de você incomodar. Se você se incomodar com ela, e você, em vez de usar o teu exemplo para ensinar qual deveria ser o correto, você faz o quê? Você se iguala àquela pessoa e às vezes comete os mesmos erros, achando que tem direito porque está respondendo o que aconteceu com você, ou seja, cometendo o mesmo erro. Então vocês levantam de manhã cedo emitindo energias negativas, e o que a gente mais fala aqui, o que menos nos preocupa, é a energia que os outros emitem em relação a você. Porque isso, se você não tiver merecimento, é muito fácil da gente te ajudar. Mas como que eu vou te ajudar as energias negativas que são frutos do teu pensamento? A gente não tem como mudar a tua maneira de você pensar se você não quiser. Então, se você acordar emitindo um monte de pensamento e energia negativa, isso está em volta de você e vai afetando a tua vida e todo mundo que está em volta e o teu corpo físico. Esse é o que mais é atingido. Aí você chega de noite, ninguém consegue, a maioria não consegue se acalmar, é só falando mal da pessoa que fez alguma coisa contra você, reclamando e falando, e às vezes não está nem falando, mas não para de pensar naquilo que dá no mesmo, e às vezes discutindo com quem está dentro de casa, em vez de ter um momento de tranquilidade, comem tudo de qualquer jeito, depois reclamam que estão doentes, não sabem porquê, vai o alimento junto com toda essa energia negativa emitida por você, porque isso faz muita diferença. Eu vou comer uma fruta que é saudável. Aí você pega a fruta e sai xingando e falando com a fruta na tua mão. O que você acha que tem naquilo ali? É só uma maçã? Ou ela está cheia de energia negativa que você bota para dentro do teu corpo? Quem que é o culpado disso? O que você quer que a gente faça? É fruto dos teus pensamentos. Então, meus filhos, você tem que chegar de noite e agradecer a Deus. Por pior que tenha sido o teu dia, agradecer a Deus. Principalmente se você analisar o teu dia e ver o que eu fiz que deu errado, para eu não fazer amanhã de novo, porque senão vai continuar dando tudo errado. E o que eu fiz que deu certo para eu continuar repetindo isso? Vocês têm que avaliar a vida de vocês. Rezar, meus filhos, não é literalmente para agradecer a Deus. Deus não se incomoda se você agradece ou não. Deus é um Pai extremamente bondoso. Ele quer que os seus filhos simplesmente continuem evoluindo e parem de sofrer, porque o sofrimento vem das atitudes de você, não dele. Então Deus simplesmente quer que quando você conversa com Ele, e daí tem muitas pessoas que pensam assim, né? Por que eu tenho que falar qualquer coisa para Deus se Ele sabe tudo? Ele sabe tudo. Mas quando você conversa, quando você pede ajuda, quando você pede proteção, quando você pede conselho, você está autorizando com o teu livre-arbítrio a espiritualidade em nome de Deus te ajudar. Porque para a gente ajudar, a gente tem que ser autorizado por você. Por isso que é muito importante o caminho que tu indica para a tua vida, porque a gente pode te ajudar se for o caminho certo. Então, naquele momento, a espiritualidade vai te ajudar. Claro que de acordo com a tua programação da tua encarnação e do teu merecimento. Mas, no mínimo, quando você conversa com Deus, a energia dele, da espiritualidade, vai te envolver. E vai comer, queimar muito desses pensamentos negativos, dessa energia negativa que está em volta de você. Mas a maioria das pessoas simplesmente começa a rezar, às vezes, um Pai Nosso, uma oração importante, desde que seja com fé. Começa a rezar um Pai Nosso, dorme no meio do caminho. Tem pessoas que conseguem rezar o Pai Nosso e ficar olhando, o teto está sujo, a parede não sei o quê, e rezando. Ou seja, isso não serve para nada. E principalmente, meus filhos, não adianta pedir e não colocar nada em prática. Volta a repetir. Eu gostaria que a minha vida fosse mais tranquila. Ok. A espiritualidade não pode tirar os teus familiares que te incomodam do teu caminho, o teu chefe que te incomoda, o teu vizinho que te incomoda. Você tem que aprender a lidar com tudo isso.
E quando você realmente conseguir se equilibrar com tudo isso, uma lição já foi aprendida. Pode ser que realmente mude os teus vizinhos, mude o teu emprego, até os familiares às vezes começam a se ver de uma maneira diferente, mas você se modificou, você deu o primeiro passo, você tem o merecimento de novas lições e não ficar mais passando por isso. Só que o que a gente vê hoje em dia são as pessoas agindo no automático, acordam todo dia. Hoje, segunda-feira, é o pior dia que existe, né? Todo mundo reclamando que tem que trabalhar, mas quando perdem o trabalho, rezam para a gente para conseguir um trabalho. O trabalho é necessário, faz parte também do ensinamento. Acorda, agradece que tem um trabalho, por pior que seja, você tem um trabalho. E segue em frente, já não saia cheio de coisas, eu vou me incomodar com fulano, eu vou me incomodar com aquele. Ou seja, você já está usando o teu livre-arbítrio para dizer que você vai se incomodar. Você já vai com aquela energia que vai dar alguma coisa errada. E daí você foca naquela pessoa, parece que você está procurando alguma coisa que ela vai fazer para você reclamar, que está vendo que é sempre assim. Não pode ser desse jeito. Vocês vivem no automático, reclamam de tudo, mas não pensam em mudar absolutamente nada. As coisas às vezes estão nas suas mãos mudar. Quando vocês começam a pensar, bom, minha vida é assim, como é que eu posso fazer para que isso não me afete tanto? Você começa às vezes a enxergar outras coisas que vocês não enxergam. Às vezes tem pessoas que gostam muito de você, que estão do teu lado, mas você não enxerga, porque você só foca nos problemas, só foca nas coisas ruins, só foca nas pessoas negativas. E parece que a tua vida é tudo ruim, mas não é assim. Não é assim. E a maior parte dos problemas que vocês têm hoje, vocês é que estão ampliando por causa da maneira negativa de enxergar tudo, principalmente problemas no corpo físico. Lembrem-se, pensamentos alimentam o corpo de vocês. Se vocês todo dia só pensamento negativo, vocês estão envenenando o corpo de vocês. E ele vai começar a sentir. Algum órgão não vai funcionar direito. Pode ser que a tua célula pare de funcionar bem, de tão envenenada que ela está e se transforme num câncer. Estava programado para a encarnação, mas se arrumou agora. Fora que começa a doer tudo, dói as costas, dói a cabeça, dói a coluna, dói as pernas, vai no médico, faz milhões de exames e não acha nada. Não vai achar, é só acúmulo de energia negativa tua. E enquanto você vem no centro, a gente te limpa. Tem pessoas que nem saíram do centro, já estão reclamando, falando de alguém, xingando de alguém, ou dizendo daqui a pouco eu vou para casa, vou me incomodar com isso, vou me incomodar com aquilo. Pronto, o que a gente limpou de você já encheu tudo de novo, já vai no caminho. E vocês podem não acreditar. Tem gente que entra no carro e reclama. O que acontece? Atrai um espírito que gosta dessa energia. Ele literalmente senta no carro junto com vocês e ele vai para a casa de vocês. Te fazer mal? Não. Ele é um grande amigo teu que gosta do mesmo tipo de energia, que pensa igual a você e que vai estar te incentivando a pensar da maneira negativa. Porque espírito não cria defeito, vício em ninguém, mas ele incentiva esse lado negativo porque é o que ele entende como correto. Mas daí a culpa é sempre dos outros, é do invejoso, de quem fez trabalho. As pessoas nunca se responsabilizam por nada. E a maior parte dos problemas, a responsabilidade é de vocês. Pode ser que a convivência te traga problemas, só que com certeza a maneira com que você lida com esses problemas vai fazer com que você amplie muito as dificuldades ou que aquilo seja uma lição, um aprendizado para você. E uma coisa só, tem muitas pessoas que reclamam da maneira com que são tratados no local de trabalho e quando chegam em casa tratam a família pior ainda. Já perceberam isso? Que a paz esteja com todos vocês.